O homem esquece muitas coisas intencionalmente. Tenta não lembrar, porque lembrar pode destruir o seu ego e reduzi-lo a ruínas. Mas nessa vida, o homem só consegue aquilo do que ele aceita abrir mão e deixar para trás. Cá estamos novamente com o nosso encontro para falar um pouquinho, conversar um pouquinho, estudar um pouco sobre o tarô Zen de Osho. E a carta de hoje é a carta número 16, o relâmpago, que faz paralelo com a carta da torre no baralho tradicional. Cheguem mais, já se acheguem aqui no nosso clube de estudos. E eu peço que vocês já deixem aí nos comentários se vocês estão chegando agora, se vocês já assistiram os outros encontros, qual é a sua curiosidade e o que você mais gosta nesse tarô incrível que é o tarô de Osho. É um tarô que vai muito profundo nos no nosso subconsciente, nas nossas questões de vida. Toda vez que eu estudo esse tarô, algo novo surge para mim. E olha que eu estou estudando esse tarô. Foi o primeiro tarô que eu comecei a estudar lá em 2018. E eu estou revisitando ele aqui com vocês. Escolhi fazer isso aqui com vocês. Espero, né, fazer todas as cartas desse tarô aqui. Então, para que eu siga motivada a fazer esses vídeos, eu peço a contribuição de você com uma curtida, um comentário, um compartilhamento, para eu saber que tem pessoas que estão vendo, tem pessoas que estão curtindo, e eu continue fazendo até a última carta, tá bom? Então, bora lá começar o nosso estudo dessa carta, que é uma carta enigmática, é uma carta que põe medo muitas vezes, que olha as cores dela. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa carta. É uma carta que já não é tão clara, né, como a que a gente viu no encontro anterior. Essa carta ela é um pouco borrada. A gente tem que olhar bem para ver o que tem ali de simbologia, né? As cores são preto, vermelho, amarelo, laranja, um pouquinho de branco aqui em cima, né? Mas dá para a gente ver a silhueta de uma pessoa, a silhueta do Buda, de um Buda aqui, junto com uma energia que está subindo, né? Um fogo que está subindo do chakra básico até lá na coroa, vários raios, né? Aqui em cima, corpos de pessoas sendo derrubadas, caindo, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então é uma carta que dá para a gente imaginar muitas coisas, né? Ó, e faz o paralelo com a torre. Então, a torre sendo a própria estrutura aqui, né, dos centros de força do corpo e pessoas caindo aqui, né, daqui de cima. Vamos ver o que essa carta fala, né? Mas ela já traz uma certa angústia, algo que parece caótico, algo que está sendo ali destruído de dentro para fora, né? Queimando. Então é uma carta muito forte, né? Vamos lá ler o que o livro traz para a gente sobre essa carta. Se um pequeno vislumbre da verdade chegar até você, vai deixá-lo transtornado, sem entender. Você já percebeu? Às vezes alguma coisa o acorda de repente, quando você está em um sono profundo. Às 5 horas da manhã, você está dormindo como uma pedra, na hora do sono mais profundo, e de repente alguma coisa o desperta. Algum ruído, algum fogo de artifício, estoura na rua, um carro se espatifa na sua porta, algum ruído que imediatamente o acorda. Instantaneamente você dá um salto direto do sono para a vigília. Você dispara como uma flecha das profundezas do sono.
Em geral, quando saímos do sono profundo, saímos muito devagar. Primeiro vai embora o sono profundo, depois os sonhos começam a oscilar e gradualmente depois ficamos nos sonhos por certo tempo. Mas quando alguma coisa acontece de repente, você dispara, como uma flecha, direto das profundezas para a vigília. Seus olhos se abrem e você se pergunta: onde estou? Quem sou eu? Por um instante, nada está claro. Isso já deve ter acontecido com você uma vez ou outra. Você se pergunta: quem sou eu? Você não se lembra sequer do seu nome e endereço. Onde estou? Isso também fica obscuro. É como se você tivesse chegado repentinamente de um mundo estranho. Dura apenas um momento e depois você volta a si, porque não é um choque muito grande. E também porque você está acostumado com isso. Acontece todos os dias. Você se levanta todas as manhãs, retorna do mundo dos sonhos para o mundo da vigília. É uma velha rotina, mas ainda assim, às vezes, quando ela é repentina, você fica alarmado e amedrontado. Quando acontece o verdadeiro despertar, você perderá completamente a fala. Não terá a menor ideia do que está acontecendo. Tudo ficará calmo e silencioso. Guarde o que estou te dizendo. Faça uma caixa adornada de joias para guardá-lo. Não interprete como sabedoria, mas apenas como informação. Faça conscientemente uma caixa para guardá-lo. Depois que você descobrir, guardar Depois que você descobrir gradualmente, conforme as experiências forem surgindo, que as minhas palavras emergem do seu inconsciente e tornam essas experiências claras e compreensíveis. Aqui eu acredito que ele está fazendo um paralelo do momento em que a gente desperta, né, tem aquele susto, tem aquele choque, não só no momento do sono, tá? Porque a gente pode passar por esses momentos, inclusive acordados, a gente leva um susto, a gente fica atordoado, né? Algo acontece repentinamente, a gente fica atordoado. E as reações são diversas, né? É, e ele compara isso com o nosso despertar. Quando a gente de fato acessa a verdade além dessa verdade, dessa realidade aqui, uma verdade universal, uma verdade superior, quando a gente se ilumina, quando a gente acessa uma camada muito mais profunda do nosso espírito, da nossa alma, a gente tem de fato um susto, um rompimento, né? É um choque de realidade, vamos dizer assim. E tudo parece meio turvo no começo, tudo parece meio incerto no começo, você não tem clareza de nada, mas depois você vai acostumando e vai vendo que aquilo é o que é, né? Não é ruim, não é algo ruim. Então, para mim essa carta ela fala muito sobre isso. Os momentos de relâmpago são aqueles momentos de choque, de susto, de coisas que a gente não estava esperando, que vem abalar as nossas estruturas na vida e também na nossa vida como um ser espiritual. Abalar as nossas certezas, as nossas caixinhas, o nosso castelinho, a nossa torre de ideias, de ilusões, de idealizações. Isso tudo cai por terra, porque a gente tem aquele choque de realidade que vem balançar e desestruturar. Mas no começo pode ser algo meio ruim, meio desconfortável. Você olha para aquilo como uma catástrofe, mas no fundo aquilo era o que era preciso para você acessar
uma verdade dura, difícil, mas uma verdade. Vamos ver o que ele fala mais aqui no texto. Tente, a título de experimento, simplesmente segurar o ar com a mão. Assim que você fecha os dedos, o ar escapa. Quanto mais você aperta o punho, menos ar você segura, até que no fim não resta ar nenhum, né? Você está tentando pegar o ar assim. Abra os dedos e o ar corre para a sua mão aberta. O ar sempre está na mão aberta, mas foge do punho fechado. Quando aquele que mantém a mão aberta e tem sempre cheia de ar, ele nunca está vazio. A cada instante, o ar é renovado. Você já observou isso? A mão aberta nunca está vazia e a mão fechada está sempre vazia. E se resta um pouco de ar no punho fechado, é um ar gasto, velho, deteriorado. Só aquele que renuncia, só aqueles que renunciam são capazes de desfrutar. Neste mundo, nesta vida, o homem só consegue aquilo de que ele aceita abrir mão e deixar para trás. É paradoxal, mas todas as regras na vida são paradoxais. A pura estupidez apegar-se. A pura estupidez é apegar-se a qualquer coisa na vida. O grande erro é agarrar com força. Quando se faz isso, perde-se o que seria conquistado. Ao dizer é meu, o homem perde o que já era dele. E aí tem tantos lugares que dá para a gente ir com essa reflexão do segurar o ar, do apego, né? E tem tantas outras cartas nesse baralho que falam sobre isso. Mas aqui eu quero trazer a perspectiva do apego às nossas ideias, os nossos ideais, as nossas certezas, aquilo que a gente já se apegou e é fechado, né? Aquela mente fechada, não, é dessa forma que é dessa forma que tem que ser, e você controla, e você segura, é meu, é a minha forma de ser, é a minha forma de pensar, e você já está preso nesse castelinho de idealizações, nesse castelinho de ideias que você tem sobre você, sobre a vida, sobre como as coisas devem ser, e você fica preso ali. Você não abre a cabeça, você não abre as ideias para uma nova perspectiva, para uma outra forma de olhar as coisas, uma outra forma de viver. Você está fechado, enclausurado, preso, né? E aí é a comparação que a gente tem com essa carta de quebra de paradigmas, quebra de idealizações, quebra de forma de pensar. Nada do que você pensava era daquilo que você idealizou, tudo aquilo que você tinha como ideologia cai por terra, né? Vem o choque para te mostrar a realidade, te abre dessas prisões mentais que você estava vivendo e te mostra a realidade. É uma carta que é muito dura nesse choque, mas também é uma carta que fala de liberdade, libertação, para a gente ver o que de fato é a comunhão, o que de fato é a vida, o que de fato é o vislumbre dessa vida além das muralhas da nossa ideologia, da nossa forma de pensar, das nossas certezas. Todos os seres humanos são mais apegados às suas certezas do que aquilo que ele acha que não é verdade ou que não tem certeza. As pessoas que são certas, estão todo o tempo certas e aquele pensamento é certo, elas estão apegadas àquilo e querem provar o tempo inteiro que aquilo ali é uma realidade, é uma verdade. Fica apegado às certezas. Quantas certezas você está aí se apegando
que não te permite viver livremente e vislumbrar a vida por outras perspectivas. Essa carta vem nos cutucar nesse lugar, essa quebra de paradigma, essa quebra de pensamento, essa quebra das nossas certezas. E é tão bonito quando ele fala assim, né? Neste mundo, nesta vida, o homem só consegue aquilo de que ele aceita abrir mão e deixar para trás. E me lembra aquela música, né? Eu acho que é Pop Zen, não sei, do Arnaldo Antunes, que fala assim: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não te pertence, nem nunca te pertencerá. E fala assim, aquilo que é meu, aquilo não é nosso. Só aquilo que a gente abre mão, que de fato a gente pode ter, né? É paradoxal, mas é uma realidade. Então, é pura estupidez apegar-se a qualquer coisa, ele fala, né? O grande erro é se agarrar e dizer isso é meu, e aquilo que já era seu foge, né? Então, é uma carta para os corajosos enfrentarem e olharem, tá? É isso, nosso encontro de hoje, falando da carta do relâmpago. Comentem aí abaixo o que vocês veem nessa carta, o que essa carta traz para vocês. Daria para falar muita coisa sobre ela, mas vamos deixar assim sucinto e divertido, mais profundo. E a gente se encontra na próxima semana com a carta número 17, que é uma carta linda, meu Deus, eu amo essa carta, que é a carta do silêncio, que faz paralelo com a carta da estrela no baralho tradicional. Até um breve momento. Tchau, tchau.